Então, a gente vai falar de soluções naturais no dia a dia escolar. Aqui eu estou falando um pouco de mim, né? Então, hoje eu atuo como terapeuta integrativa. O que que significa isso? Eu juntei todas as coisas da psicologia que eu já aprendi, né? Tanto da terapia cognitivo-comportamental, da neuropsicologia, dos óleos essenciais. Eu fiz uma formação em EFT também, que é uma técnica de tappings, que também é super interessante você usar o óleo essencial junto com essas técnicas. Então, vocês vão ver, para quem não me conhece, eu comecei usando os óleos essenciais em casa, eu tenho 3 filhos com a minha família, e fui espalhando isso para todas essas áreas que a gente vê que podem ser usados e que as pessoas podem se beneficiar dos óleos essenciais. Então, o que são óleos essenciais? Os óleos essenciais, um óleo essencial é um líquido hidrofóbico que contém composto aromático volátil retirados de várias partes da planta, raízes, cascas, semente, flores ou outras áreas. É interessante porque essa é a forma, inclusive, que eu falo para a criança o que é um óleo essencial, né? É legal quando a gente apresenta o óleo essencial para a criança, a gente explicar o que é aquilo que ela está usando, da onde vem aquilo, né? Que é a natureza que dá para a gente. E aí ela já vai com isso aprendendo alguma coisa. Lembra que a gente está falando no uso escolar, né? Então o aprendizado é muito importante. A gente pode também incluir os óleos essenciais no dia a dia, mesmo em casa, a gente como mãe, como pai, e já ensinando alguma coisa, né? Então eu sempre, essas palavrinhas que eu coloquei em colorido, eu explico para a criança, né? Então, o que que é hidrofóbico? Então, que são compostos, que ele é repelido pela água, né? Então, quando você tenta misturar com a água, o óleo se separa da água em vez de misturar. A criança já está ali no aprendizado, a gente já está colocando os óleos essenciais de outra forma aí no aprendizado das crianças, né? O que são compostos? Então, é uma mistura de 2 elementos, né? A água é um composto bem conhecido, que é uma mistura, por exemplo, de hidrogênio com oxigênio. É, o que é aromático, que está também aqui em vermelho? Então, aromático é o que tem um cheiro distinto. Então, você vai ver que cada óleo essencial tem na sua característica um aroma. E aí, depois, aqui em amarelo, o que é volátil, né? Então, é algo que pode alterar do seu estado, por exemplo, sólido, líquido, gás, rapidamente. Né? Então, por isso que a gente fala que o óleo essencial ele é bem volátil, ele evapora muito rápido. Então, isso já é, você vê que a criança já está aqui participando desse aprendizado, já sem usar o óleo essencial, mas já está aqui aprendendo. Eu explico que aí também você já está, né? A gente está aprendendo, a gente já está passando para a criança também, que o óleo essencial ele fornece para a planta o seu aroma, auxilia na polinização das plantas. Então, aí a gente já pode falar um pouco para a criança sobre a história da abelhinha, então que a abelhinha vai lá pegar o néctar, que de uma planta ela passa para outra, e dessa forma ela vai polinizando, ela vai buscar alguns óleos essenciais, eles atraem essas abelhas, né? Exatamente como truque, né? Para você, estratégia para você ir lá, para as abelhas chegarem e ajudar nessa polinização. A planta faz isso como proteção de insetos, que são algumas vezes maléficos para aquela planta, fungos, bactérias, e também protege dessas condições ambientais adversas. Então, isso é bom para a gente entender, mas também é legal quando a gente for incluir os óleos essenciais na escola. A gente pode fazer de 2 formas: simplesmente colocar o óleo essencial, mas eu acho muito interessante se a gente tiver a oportunidade de colocar também esse aprendizado junto, não só os óleos, mas também esse aprendizado do que é um óleo essencial, né? Começar já lá desde pequenininho, falar sobre polinização, falar sobre aroma, da importância do aroma. Aí a gente já fala um pouco dos sentidos, né? Então a gente está lá, o aroma é um dos órgãos do sentido que a gente, o olfato, que a gente sente aquele aroma, como que isso funciona. Isso é super interessante.
Então, a gente já coloca aí tanto como o tátil, né, como a gente pode ir falando dos outros órgãos do sentido, o óleo essencial pode estar aí participando dessa aula. Então, é importante quando a gente fala de óleos essenciais e criança, claro que não só quando a gente fala de óleos essenciais e criança, mas principalmente quando a gente fala de óleos essenciais e criança, a gente prestar atenção que seja algo 100% natural, puro, potente e seguro. E os óleos da doTERRA, eles tem esse selo, né, que é o CPTG, que dá essa garantia para a gente de que a gente está usando nas crianças esse óleo com essa segurança e com essa potência, né? Por que os óleos da doTERRA são potentes? Porque a doTERRA ela não tem uma fazenda de óleo essencial, então ela vai aonde a planta é originada. Isso traz toda a diferença para o composto químico daquela planta, né? A planta tira do solo, tira do sistema hídrico, tira do clima, aquele composto. Então, ela produz aquele óleo porque ela está naquele lugar precisando daquele composto para ela. Então, isso é muito importante. Formas de usar o óleo essencial: aromático, tópico e interno. E sim, né? E a ingestão. E sim, você pode usar dessas 3 formas com a criança, e eu vou falar um pouco mais para frente. O uso aromático acaba sendo o uso mais, principalmente porque a gente está falando bastante da parte do aprendizado, né? Acaba sendo o uso que a gente escolhe, que a gente prioriza. Principalmente, eu estou falando de óleo essencial e aprendizagem, mas a gente também está falando, de repente, do uso de óleo essencial no meio escolar, né? Então, na escola. E o uso aromático, se você imaginar que o que é o uso aromático? É você pingar na mão e você inalar, mas é também você colocar no difusor, né? Que nem esse difusor que eu tenho aqui. Então, o que acontece quando você coloca no difusor? Aquela fumacinha que sai, né? Uma fumacinha, as mini gotículas de óleo essencial espalhando e alcançando várias pessoas que estão no ambiente. Então, o uso do óleo essencial de forma aromática no difusor, ele é muito efetivo quando você quer que várias pessoas que estejam naquele local se beneficiem daquele óleo essencial. Então, dentro da escola, você ter aqui, como por exemplo, a gente tem escolas que usam o óleo essencial, a gente tem também consultórios, né, que deixam na entrada um difusor com óleo essencial. Então, você poder fazer o uso de óleo essencial numa sala de aula, você já vai estar ali atingindo diversas pessoas. E aí você pode falar assim: ah, mas aquelas pessoas elas precisam da mesma coisa naquele momento? Cada uma tem a sua individualidade e precisa de coisas diferentes, mas naquele momento de aprendizado é seguro que e é sabido, né, que todas aquelas crianças precisam de atenção, precisam de foco, por exemplo, né? Então aí eu falando um pouco do uso aromático, ele estimula o bulbo olfativo, que tem uma conexão direta com o sistema límbico, que ajuda, por exemplo, na qualidade do sono, nas emoções, na ansiedade. Também esse uso aromático serve para a limpeza do ambiente, evitando propagação de vírus e bactérias. Então, só aqui vocês já conseguem imaginar o quanto é importante e o quanto seria interessante uma escola ter um difusor com esses óleos essenciais que podem ajudar aqui já em todas essas coisinhas que a gente colocou, tanto sono, emoção, ansiedade, vírus e bactérias, né? Quem já nunca ouviu falar, nossa, meu filho começou a ir para a escola e aí já veio com uma virose e já não está muito legal, ou não dormiu muito bem, não conseguiu ir para a aula, ou se sente ansioso, agitado. Então, os olhos já podem ajudar, assim como outros instrumentos externos, né? Podem ajudar aí nisso tudo. Falando aqui um pouco de óleo essencial e criança, né? Então, algumas áreas recomendadas para uso tópico, tá? Então, o uso tópico é quando a gente passa o óleo essencial na pele, ele é absorvido e dali ele vai para o restante do corpo. Então, áreas recomendadas para o uso tópico: pescoço, nuca, testa e têmporas, peito, umbigo, área da coluna vertebral, sola dos pés. Vocês estão vendo que aqui a sola dos pés está em negrito, né? Então, por quê?
Sola dos pés é muito interessante. Tem muitos óleos essenciais. As crianças elas gostam bastante de óleo cítrico. Elas se adaptam bastante com óleo cítrico. É um óleo, é um cheiro, né? Um aroma já conhecido da criança. É a mexerica, é o limão, já é mais conhecido mesmo da criança. Alguns óleos a criança pode precisar, mas não necessariamente gostar daquele aroma, né? E lembra que depois a gente tem aquela memória olfativa. Então é importante que você tenha um cuidado quando você vai apresentar os óleos essenciais para uma criança. E a sola dos pés é um ótimo local para que está longe, né, do olfato e que a criança pode se beneficiar e vai se beneficiar de uma forma muito efetiva, mas que ela não vai precisar, de repente, lidar com um cheiro que ela não acha tão agradável, mas que a gente, como responsável, sabe que aquele óleo pode, que a criança pode se beneficiar daquele óleo, tá? É importante sempre diluir num óleo vegetal, num óleo de coco fracionado. Então, lembrando que quando a gente dilui um óleo essencial, para peles mais sensíveis, qualquer tipo de irritação, você ajuda a eliminar com o uso do óleo carreador, né? O óleo carreador é um óleo vegetal, a do Terra tem um óleo de coco fracionado, que não solidifica, então que está sempre líquido, para você deixar já as misturinhas, principalmente para criança, é bem prático. Não recomendado, não aplique os óleos em áreas sensíveis, como os olhos ou ouvidos. Os cítricos, não expor ao sol. E cuidado para não levar as mãos com óleo essencial nos olhos. Isso é uma coisa interessante também, né? Quando a criança, principalmente quando você está começando a usar os óleos essenciais nas crianças, é bem importante você evitar principalmente os óleos que são mais fortes, né? Como, por exemplo, o peppermint. Então, você evitar de pingar direto na mão da criança, né? Então, evitar no início que ela use desta forma, porque muitas vezes você pinga e ela automaticamente vai e coça os olhos, e dependendo, põe a mão nos olhos, né? E dependendo do óleo que você está apresentando para ela, isso pode arder. Então, sempre comece assim, com óleo nos pés, de forma aromática no difusor, explicando o que é um óleo essencial, que nem a gente falou no início, então passando por todo aquele aprendizado do que é um óleo essencial, de forma lúdica, até chegar a um ponto onde a criança consiga entender, né, e ter a maturidade de entender que aquilo que ela está passando na mão, ela deve evitar nos olhos. Porque mesmo assim, a gente às vezes faz isso, né? Comigo já aconteceu isso, não sei se com vocês já, mas de pingar um hortelã-pimenta, por exemplo, esquecer e passar no olho. Começa a arder. Acho que quem já passou por essa situação não vai esquecer. O que acontece se acontecer um acidente dessa forma? Óleo de coco. Então, ao invés de lavar com água, você vai, pega o óleo de coco e já passa, assim você vai ver que a dor vai melhorando. Inclusive, isso é importante a gente falar também na parte de diluição. Então, quando você faz a sua misturinha e deixa pronta para a criança usar, né, que você já dilui ele no óleo de coco, mesmo assim, alguma criança ou a região que você passa pode estar mais sensível e ela fala, nossa, tá ardendo, o que que você faz? Pega mais óleo de coco e passa, tá? Então, isso é uma dica, assim, bem importante. Uso interno. Então, a aplicação interna é quando você ingere os óleos essenciais, né? Aí no Brasil a gente tem os aromas naturais que você usa para saborizar os alimentos e as bebidas. Então, você pode fazer tomando os óleos essenciais numa cápsula, cozinhando, né, com os óleos essenciais, ou adicionando na água e no suco. Sempre é importante, principalmente o uso interno, ter a supervisão de um adulto, né? Principalmente porque lembra que o óleo essencial ele é muito forte, né? Então, uma gotinha, ele é muito potente, uma gotinha já é o suficiente. E muitas vezes, principalmente os óleos menos densos, né? Como por exemplo o lemon, o peppermint, a hora que você vira, ele já cai. Muitas vezes, se você não tem a prática, ele vai ali cair 2, 3 gotinhas. Então, é muito importante supervisionar o uso quando você vai aromatizar a água, o suco, enfim, do uso dos óleos essenciais com criança, tá? Mas com certeza os seus filhos já usaram, as crianças que já usaram óleos essenciais, tanto de forma aromática, como tópica, como interna, mesmo sem vocês saberem, né? Então, por quê? Porque principalmente óleo essencial está aí em vários produtos infantis, tá? De marcas famosas que muitas vezes
já quando a criança acabou de nascer, está lá no hospital, na maternidade, já usam esses produtos e muitas vezes eles já contêm óleo essencial. Então, com certeza, a criança de vocês já usou de alguma forma óleo essencial, de forma tópica, já sentiu aquele odor, já está usando de forma interna, de forma aromática, e de forma interna, a gente tem diversos alimentos que contêm óleo essencial, que é adicionado óleo essencial como um conservante ou para dar sabor àquele alimento, tá? Então, óleos essenciais e criança, né? Então, é importante a gente ter em mente para usar com segurança que os óleos essenciais, eles não são novidades, né? Então, os óleos essenciais contêm componentes que serão reconhecidos pelo nosso sistema corporal e o da criança também, né? Lembrar sempre que menos é mais, então, quando se trata de óleos essenciais, essa questão da quantidade é muito importante. Dilua em um óleo vegetal, a pele das crianças é diferente da pele do adulto, é mais fina e geralmente mais sensível, né? E muitas vezes ainda imatura quando o neném acaba de nascer. E aí tem vários produtos da linha Touch que são ótimos para isso, porque eles já vêm diluído no óleo de coco. E vale lembrar que quando a gente prepara a diluição, né? Quando você usa, por exemplo, você vai lá e fala assim: você vai usar, vou dar um exemplo geral, tá? 2 colheres de óleo de coco para uma gotinha de óleo essencial. Você vai diluir, mas lembra que quanto menor a criança, maior aquela diluição e maior o cuidado que você tem que ter, né? Se você pegar toda aquela colherzinha de óleo de coco que tá lá, e com aquele olhinho que você pingou, e passar aquela quantidade toda na criança, você vai estar usando, apesar de estar diluído, de você ter controlado a parte de sensibilidade, você vai estar usando aquela gota inteira na criança, né? Porque o óleo de coco tá lá, mas a gotinha tá inteira lá. Quando você já prepara no rolon, então vamos supor, eu vou fazer essa mesma misturinha num rolon. Então eu vou pôr 2 colheres de coco, de óleo de coco e uma gota do lavanda, por exemplo. A hora que eu sacudir e passar na criança, vai só uma parte daquela gota e só um pouco daquele óleo de coco, tá? Então, isso é uma diluição ainda mais efetiva e mais segura. Então, você já deixar as suas misturinhas prontas ou usar as misturinhas próprias da doTERRA, que a gente vai falar aqui também, que é do Kit Kids, que já está preparado para isso. Isso eu estou falando para uso tópico, tá, gente? Porque quando você vai pingar na água, aquelas gotículazinhas já vão estar sendo quebradas e você também não vai estar inalando toda aquela quantidade que está lá, porque elas são micro gotículas que vai ficar no ar e cada pessoa vai estar inalando um pouquinho só daquilo, tá? Então, difusa, né? É o que a gente estava falando que, para mim, é a forma de escolha quando a gente fala de criança, principalmente no meio escolar. Informe-se, né? Então, a própria doTERRA tem vários materiais explicando do uso de criança. E sempre guarde os óleos essenciais em lugar seguro, fora do alcance das crianças, para você ter esse controle. Então, soluções naturais no dia a dia escolar. Então, aprendizagem. A aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido através da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. E para você ter isso, você precisa ter um bem-estar físico e um bem-estar emocional, né? Então, quanto mais você conseguir um equilíbrio de todos esses fatores, melhor vai ser o aprendizado de maior qualidade, né? E lembrando sempre que o aprendizado é ligado a uma parte emocional, ele pode ter uma maior eficácia, né? Então, quando você aprende aquilo que você gosta, ou com um professor que você gosta, ou você tem uma experiência que você gosta, a fixação daquele aprendizagem, a memorização do aprendizado, a memorização daquela informação, ela é mais consolidada. Então, aí tá alguns fatores que ajudam na aprendizagem: sistema imunológico, foco e atenção, motivação, qualidade do sono, controle da ansiedade, assiduidade, emoções, ambiente saudável. Então, aqui a gente está falando de alguns fatores que ajudam, né? Então, o sistema imunológico, importante a criança estar saudável,
para ela aprender, né? Enfim, por diversos fatores, porque, por exemplo, existem algumas patologias que podem te deixar mais sonolento, mais desatento, enfim, mais apático, né? Então, sistema imunológico forte é muito importante, né? Você reforçar o sistema imunológico é importante sempre. Quando você está no meio escolar, na escola, você está em contato com outras pessoas também, né? Então, você precisa desse escudo natural nosso, que é o nosso sistema imunológico. Além disso, esse sistema imunológico aqui, ele está direto ligado à assiduidade. Ou seja, uma criança saudável, ela falta menos na escola. E você faltando menos na escola, você perde menos conteúdo. Foco e atenção, de extrema importância. Então, quanto mais foco e atenção você tem, mais informação você vai reter. Motivação, qualidade do sono. Lembrando que a memória, a consolidação da memória, então, tudo que você aprende durante o dia, ele é consolidado durante o período do sono. Então, ter um sono de qualidade tem interferência e ligação direta com a aprendizagem da informação que você teve lá durante o dia na escola, né? Controle da ansiedade, as emoções em geral, né? Então, você estar tranquilo, você saber controlar a raiva, você saber controlar suas emoções te ajuda a se manter em classe de forma saudável em geral, né? Falando da parte emocional, da saúde emocional. E um ambiente saudável também. E nesse ambiente saudável, a gente pode incluir várias coisas, né? Não só a gente pode incluir o ambiente em si, né? A parte não só do olfato, desse nosso órgão, mas também visual, né? Então, um lugar organizado, um lugar que te traz tranquilidade, vai te ajudar também nessa questão do aprendizado. Então, como se beneficiar dos óleos essenciais para aprendizagem? Então, aqui a gente tem o Kit Kids, que já traz vários óleos aí, né? Então, eu tô aqui, ó, com o Kit Kids na mão. Então, você tem, vamos pegar eles, você tem o Brave, que é o mix, então, da coragem, né? Dá para vocês verem aqui, tem uma sombrinha, né? Você tá vendo que ele tem um coraçãozinho, e o Kit Kids, ele já vem de forma super lúdica. Então, ele é colorido, ele vem com umas tampinhas coloridas, tem um videozinho, eu sempre gosto de mostrar o videozinho das crianças quando começam, quando recebem, descobrem, né, que vai existir o Kid Kids, e aí elas ficam super felizes. Então, eu sempre gosto de mostrar esse vídeo para as crianças, para elas também interagirem e entrarem nesse mundo dos óleos essenciais. Então, o Brave, como a gente pode usar ele no meio escolar, né? Mais para baixo eu vou encaixar ele em alguns pontos, né? Mas pensa que ele vai reduzir sentimentos de tensão ocasional, de ansiedade. Tem muitas crianças que têm ansiedade de separação, né? Então, quando vão para a escola, tem aquela dificuldade de se separar dos pais, enfim. Então, o Brave vai ajudar para tudo isso. Apresentar algo lá na frente, algo novo, quando a escola começa, né? Quando muda de professora, tudo isso a gente pode se beneficiar com o uso do Brave. Opa, sei demais. E tem o Calma, né? Deixa eu pegar ele aqui. Então, o Calma é esse aqui, ó. Roxinho, tem o desenho de um cérebrozinho aqui, né? Então, o Calmer você pode colocar no pulso, no punho, inalar, colocar aqui na criança quando ela vai. Inclusive, ele vem com isso aqui porque as crianças, dependendo da idade, já podem até levar para a escola. Algumas escolhem, isso tem a ver também com a energia que ela vai lá e escolhe, porque ela está precisando daquele óleo, né? E quando você sabe também, já conhece o seu filho e sabe que ele vai estar precisando naquele momento. Então, ele acalma, ele ajuda para a criança muito agitada, e ele também, então ele pode ser usado de dia, mas ele também pode ser usado à noite. Então, para que a criança tenha um sono mais tranquilo. Lembra que a gente falou do sono, da importância do sono na consolidação da memória. Depois a gente tem o Rescue, que é esse aqui, azulzinho. Tá vendo que ele tem o desenho de um corpo. Então, esse é o mix da dor. Então, a criança na fase escolar, ela tem muitas vezes dor de crescimento,
então ele vai ajudar. Ela faz esporte, ela fica dolorida. Então, você aplicar no local mesmo, da onde ela está sentindo a dor, isso vai ajudar, né? A perna cansadinha, ele relaxa também, né? Então, às vezes, quando você vê que a criança está muito tensa, você pode passar um pouquinho nessa região e vai ajudar também ela a relaxar, tá? Relaxar, ter um relaxamento muscular mesmo. Depois a gente tem aqui o Stere. Cadê o meu Stere? Não, peguei o Tinker aqui. Tá? Então, esse aqui, ele é o mix do equilíbrio emocional. Ele equivale ao balance, né? Então, ele tem um coraçãozinho, ó, e ele balanceia as emoções, tá? Então, ele também acalma a mente, acalma o corpo. Aí vocês conseguem ver quais óleos que tem em cada misturinha, né? Eles são blends com o óleo de coco. Então, também pode passar. Se a criança gosta do cheirinho, você vai lá e já aproveita, passa no peito, passa no punho. Ou então, se ela não gosta, passa na sola dos pés, tá? Mas não deixa de usar. Esse balance, ele é muito interessante, porque eu falo, às vezes, a criança está naquele momento em que você nem sabe direito como ela está, né? Ela parece agitada, mais apática, de repente não quer ir para a escola. Então, é esse mesmo que vai balancear e equilibrar as emoções, tá? E eu sempre falo que é até um momento de mostrar para a criança a importância do equilíbrio, né, da homeostase. Então, eu sempre falo para eles assim: tá em dúvida se você está comendo certo? Tá em dúvida se você está demais no computador, no joguinho eletrônico? Então, assim, pensa sempre no equilíbrio. Se algo tiver muito mais que o outro, se tiver um desequilíbrio, já é o momento de você até ensinar isso, né? É que algo está errado. E esse balance é bem essa questão do equilíbrio. Agora a gente tem aqui o Stronger. Então, o Stronger seria mais ou menos o nosso On Guard, né? Então, é o mix da imunidade, do sistema imunológico. Então, enfim, né? É o que a gente falou, você estar saudável fisicamente, ele também tem toda uma questão de proteção. Então, muitas vezes a gente fala, olha, filho, isso você está indo e você vai estar protegido, né? Assim como o On Guard é um ótimo óleo também para se usar no difusor dentro da escola, né? Então, lembra que ele trabalha muito essa questão de limpeza do ambiente. E esse aqui para proteger. Então, assim, tá tendo muita virose, ai, meu filho está ficando muito doente, vai lá, é um ambiente fechado, coloca na sola dos pés, coloca uma meinha e manda para a escola. E depois aqui o outro que a gente tem é o Tinker, que é o mix de foco, né? Então esse é um que eu acho assim super importante ter na mochila. Então assim, por mais que a criança não tenha, né, uma questão de muita falta de atenção, ele sempre vai ajudar, porque tem aquele momento que talvez não seja a matéria realmente interessante. Olha, filho, leva lá. Quando você tiver uma matéria que você não acha muito interessante, cheira um pouquinho, você vai ter mais clareza, mais atenção, e também todos esses têm algum óleo que ajudam também na emoção e você se sentir mais calmo, tá? Então, esse aqui é o Kit Kids, que você pode se beneficiar, então, de todos esses óleos. Depois você tem... Por que eu não estou conseguindo mudar agora o slide? Perdi minha setinha. Achei. Ixi, está acontecendo o que nem aconteceu da outra vez. Não consigo passar meu slide para frente. Vamos chamar aqui os... O Ale já vem me salvar aqui. Calma, gente. Ó, já está entrando aqui. Vocês não estão vendo ele, mas ele está bem com a mãozinha aqui me ajudando, viu? Derrubou meus olhos. Quem está entrando agora, a gente teve uma pausa técnica. A gente não está conseguindo ir para frente. Tirei o compartilhamento e vou começar de novo, tá? Aí, foi. Obrigada, mãozinha.
Então, aqui a gente está falando da imunidade, da importância, né? Então, aqui tem alguns óleos, a gente falou do Stronger, que está aqui. Então, Stronger, sistema imunológico, né? Ajuda na imunidade. Tem aí o Lemon, Melaleu, Congardo, Copaíba, que são outros óleos que também vão ajudar nesse sentido. Lembrando que criança saudável aprende melhor e vai para a escola, né? Foco e atenção, a gente já falou da importância, então peppermint, tangerina, frankincense, rosemary, que é o alecrim, vetiver, são óleos que podem ajudar no foco e na atenção. O tinker, que é o mix que a gente falou do Kit Kids, tá? O vetiver é um óleo excelente, existem pesquisas científicas já mostrando a eficácia do vetiver com uso aromático no foco e na atenção de criança, tá? Motivação, então, claro, a gente tem que estar motivado, acordado, né? Tem que ter algo que nos motive para a gente aprender. Então, o Peppermint, Lemon, Tangerina e o Brave ajuda a gente. Ansiedade de separação, e não só ansiedade de separação, mas ansiedade em geral, né? Algo novo, a aprender, enfim. Então, a gente tem aí lavanda, tangerina, cedarwood, calma, que é o mix do Kit Kids. É muito importante a gente conhecer também o nosso filho, né, a nossa criança. Isso eu já estou falando não do uso lá da professora na escola, porque isso é uma coisa muito individual, ela não vai conseguir, por isso que eu falo às vezes de usar o difusor de uma forma mais geral dentro da escola, mas a gente como pai, como mãe, é importante a gente conhecer a criança para a gente até perceber, né? Ele não está indo para a escola porque ele tá ansioso. Existem alguns aspectos, né, que a criança, ela, até corporais que ela apresenta, né? Então, uma criança ansiosa que vai para a escola, muitas vezes ela vai falar, eu tô com dor de barriga, e aí você vê até aquele corpinho, aquela mão mais se fechando, né, protegendo. Então, normalmente ela vai relatar alguns sintomas físicos, né? Ela às vezes não consegue perceber que aquilo tá aqui dentro, tá lá dentro que é uma emoção. Então, isso é importante a gente identificar isso e cada vez refinando mais, que quanto mais a gente conhecer a nós mesmos e as crianças, a gente vai saber utilizar o óleo de forma mais assertiva e com maior qualidade, tá? Qualidade do sono, lembra que eu comentei da importância do sono, a memória ela é consolidada durante o sono, de aquilo que a gente aprendeu durante o dia. Então, aqui tem alguns óleos que podem ajudar. O Calmer, que eu já tinha dito, lavanda, brief, camomila, tem outros, né? Tem o Serenity, enfim, tem outros, eu escolhi alguns aqui. Então, o sono, gente, é extremamente importante, né? Não só durante o sono, que é a consolidação da memória, mas também a criança acordar bem disposta, né? Então, vai ajudar lá na motivação. Acordar bem disposta vai ajudar no foco e na atenção, até na vontade de ir para a escola, né? Uma criança cansada, muitas vezes ela não quer, o meu filho não quer ir para a escola, simplesmente ele não está dormindo bem, então ele não consegue ter a disposição de ir para a escola. Então, muito importante a gente prestar atenção na qualidade do sono. Então, dor de crescimento, de Blue, Copaíba e o Rescue, lembrando que também a criança normalmente faz esporte, então tudo isso pode ajudar também a aliviar a tensão e muitas vezes até uma tensão emocional, ela vem como uma dor muscular, né? Ou no pescoço, normalmente nessa região. E aqui eu até coloquei algumas coisas que muitas vezes acontece na escola, né? Então você tem aqui um repelente natural, o Terra Shield, que é um óleo que a gente pode usar bastante na escola, e para a criança ir para a escola também. Se já picou, lavanda, e aqui uma sinergia chope-olho. Então, são alguns óleos que você pode fazer aí uma misturinha de melaleuca, peppermint, lavanda, rosemary. Você pode colocar num vidrinho com água e até óleo de coco, espirrar, massagear. Então, ajuda que protege aí as crianças para que os piolhos fiquem longe, né? É importante a gente pensar que quando
quando a gente fala de alguns óleos que a gente vai usar na escola, então, mais uma vez, a gente falou aqui de óleos mais específicos, né, que a gente, como pais, pode usar na criança antes de ir para a escola, mas a gente lembra também que aí a escola, ela pode ter no difusor alguns desses óleos para que possa acompanhar todas as crianças, né? Então, por exemplo, muitas vezes a escola, o conteúdo programático da escola, ele é dividido em setores, né? Então, de manhã, eu vou, se for uma escola integral, por exemplo, de manhã eu vou escolher um óleo que já vai motivar as crianças, que vai despertar as crianças, mas aí no momento eles vão mudar de sala e vão para uma parte de relaxamento. Hoje muitas escolas se preocupam com isso, inclusive tem aula de yoga, de mindfulness. Então, nesse momento, naquela sala, eu posso usar um óleo mais calmante. Então, um bom conhecimento dos óleos essenciais e para que eles servem, a gente pode se beneficiar muito no meio escolar, tá? Gente, muito obrigada. Eu vou abrir aqui para perguntas.